Olá, boa noite. Hoje não é dia de culto do Evangelho no Lar, não é de prática eu estar aqui, mas como eu falei no último culto, eu estava ansioso aí pela oportunidade de vir compartilhar algumas reflexões. Bem-vinda, Simone. Algumas reflexões que eu tenho ao longo das leituras que eu faço fora do momento de culto do Evangelho no Lar. Eu tô, antes de dormir, lendo esse livro aqui, ó. Entre Nós, da Lígia Barbieri Amaral. Deixa eu pegar. Essa é a autora. Mas isso é uma psicografia. Não lembro agora quem é o espírito. Não estou encontrando aqui. Ah, tá. Não, é um romance espírita. Não sei se ele é psicografado. Não estou achando aqui a referência de quem é o espírito. Bem-vindo, doutor Paulo. Mas, enfim, estou aqui com o propósito de trazer vídeos um pouco mais curtos do que o nosso já tradicional culto do Evangelho no Lar. Vou entrar ao longo da minha rotina, né? Então não será só às terças-feiras, às 8h30, como de costume, mas sempre que eu achar que algum conteúdo, na verdade, eu já fui dobrando várias páginas aqui do livro em episódios que eu acho que são importantes, produtivos, para a gente vir trazer aqui algumas temáticas que são bastante esclarecedoras. Então, estou no capítulo 17 desse livro, que traz um pouco da temática oriental, né? Vem trazendo a relação de uma família contemporânea nossa com outra família próxima e vem trazendo paralelos deles com uma outra encarnação onde eles viviam no mundo oriental. Então, por isso essa temática japonesa, de samurais, né? E aí vocês vão ouvir falar, estou contextualizando isso porque vocês vão ouvir falar um pouco sobre esses personagens ao longo aqui da leitura. Esse conteúdo que a gente está produzindo aqui agora eu vou salvar, ele vai sumir nessas 24 horas, né? Que eu vou deixar ele publicado aqui no Story, mas eu vou deixar ele vai fazer parte da galeria dos conteúdos lá da nossa página no YouTube. Então, se você ainda não conhece esse espaço, eu vou deixar também aqui a descrição, um linkzinho para você poder se inscrever e vai ficar fazendo parte dessa galeria de conteúdos de lá, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou ler o capítulo todo, destaquei algumas partes só que vão nos ajudar nessa compreensão, tá? Naquela noite, ao deitar-se, Sayuri refletiu longamente a respeito da situação. O tempo todo, sentia como se algo dissesse que precisava fazer alguma coisa. Estava realmente disposta a contribuir. Sentia dentro de si a urgente necessidade de ajudar aquela família, mesmo sem conhecê-los direito. Então, contextualizando, ela foi com com o marido, visitar um amigo que eles não via há muito tempo e que não por acaso ele se lembrou naqueles dias, não por acaso porque a espiritualidade, né, intervindo em favor dos dois, se lembrou naqueles dias, resolveu ligar, o amigo disse que sentia saudade e marcou deles se visitarem. Quando aí essa família, o marido da Sayuri e a Sayuri chegaram lá, encontraram eles passando por uma situação meio complicada e acabaram ficando um tempo mais do que o programado. E aí ela acabou se sintonizando se sensibilizando com aquela situação e foi dormir com esse tipo de pensamento. Gilberta adormeceu e Sayuri em seguida, quando em sonho, ela se viu em outro lugar. Não era um local estranho, desde o princípio sabia que já havia estado ali antes. Tratava-se de uma estrada muito bonita. Tinha a sensação de voar sobre o chão. O espírito não é, como não sendo matéria, né? Ele costuma guardar, a gente tem esse registro de que eles volitam, levitam sobre o espaço, né? Porque não tem uma matéria física para se locomover. Então eles vão se deslocando conforme as suas intenções, o seu pensamento. Então tinha a sensação de voar sobre o chão, tão rápido era o seu caminhar. Logo adiante havia uma pracinha florida, cheia de crianças brincando. Era toda cercada de árvores e parecia um desenho feito com lápis de cor, de tão perfeita.
e colorida. Por toda parte ecoava o barulho de águas caindo, uma cascata gigantesca que parecia ficar no fundo de tudo, misturando-se à alegria das crianças. Disposta em torno da praça havia 6 casas enormes, cada uma de uma cor. Bem-vindo, Ricardo. Mas essa descrição é a descrição de uma colônia espiritual que acolhe crianças desencarnadas vítimas do câncer. Uma das jovens que estava ali tomando conta das crianças viu Sayuri e veio correndo a seu encontro. Que bom que veio, estávamos com saudade. Se estivesse desperta, Sayuri diria que não conhecia aquela moça. No sonho, contudo, era alguém muito próximo. Sayuri sabia até o seu nome. Quantas vezes a gente sonha com alguém e fica, eu não consigo descrever quem é essa pessoa, mas eu sabia que eu conhecia ela. Esse foi o caso. Janice, que bom te ver. As duas se abraçaram. Era um abraço de duas grandes amigas. E Marina, como está? Sayuri perguntou em seguida, referindo-se à sua querida aluninha já desencarnada. Sayuri era professora e descreve no livro que ela ficou muito afetada com o desencarne precoce de uma de suas aluninhas, né? Marina, no caso. Ela está ótima. Você não sabe como foi importante o tempo em que você nos ajudou na recuperação dela. Acho que eu vim aqui todas as noites, não é mesmo? Comentou a esposa de Gilberto, olhando para a paisagem com certa nostalgia. Na verdade, antes não havia imaginado que houvesse um lugar como esse, onde as crianças que vieram da Terra podem continuar o seu crescimento, os seus estudos, a sua evolução, até o momento de reencarnar, observou. É maravilhoso esse trabalho de vocês. Se houvesse um local como esse na Terra, eu gostaria de trabalhar nele. Mas a escola em que você trabalhava antes não era tão diferente desse lugar, lembrou Janice. Não era. Mas também não era como aqui. Aqui as crianças doentes recebem um tratamento diferente. Elas sempre conseguem ficar boas, comparou a antiga professora de Marina, com os olhos cheios d'água. Venha, você precisa ver como Marina está linda. Vive lendo. Você acredita? Está sempre na nossa biblioteca. Adora estudar. Meu Deus, e pensar que ainda aprendi as primeiras letras quando foi minha aluninha, lembrou Sayuri, ainda emocionada. E aí ela foi levada a um lugar onde ela podia ver a menininha, né, de longe, e ela colocou, eu posso ir até lá abraçá-la? Pediu Sayuri. E aí a Janice respondeu, não seria conveniente ainda. Marina, pouco a pouco, retoma sua consciência. A recomendação agora é que evite contatos diretos com pessoas ligadas à sua última encarnação, de maneira que possa se recuperar plenamente do choque emocional da partida. Então, quando a gente desencarna, muitos têm a visão, o pensamento equivocado de que a gente desencarnei, retornei ao meu estágio espiritual, então na mesma hora eu vou compreender que eu sou um espírito, que eu desencarnei, que eu estou de volta ao plano espiritual, e não necessariamente. Geralmente a gente ficou tanto tempo junto da matéria que a gente tem alguma dificuldade em se reconhecer nesse estágio fora dela. Vem, Hulk! O cachorro tem o hábito de sair, tá meio cego, não consegue identificar que saiu, peraí. Entra. E aí ele fica com medo do vidro, se eu não for lá abrir, ele vai ficar latindo até eu sair, desculpa. Mas vamos lá. Sayuri ficou um tempo olhando de longe a aluninha querida. Estava mais bonita, trazia os mesmos olhos curiosos e vibrantes. Eu sei, respondeu ainda admirando a menina. Na verdade, não foi por ela que eu vim. Foi por outra criança. O nome dela é Lara. Estou muito preocupada. A família está completamente desestruturada. Sinto que ela não está bem. Lembrei muito de tudo que aprendi aqui na ocasião da partida de Marina e resolvi pedir auxílio. A mãe dela também já foi professora. Então, contextualizando, quando a aluninha dela desencarnou, ela ficou tão mexida com aquilo, pedia tanto pela menina, que ela foi recebeu a permissão para trabalhar em prol da recuperação dessa menininha no plano espiritual. Quando ela dormia, ela se desdobrava e os amigos espirituais conduziam ela para essa colônia para ela trabalhar, colaborar em favor da recuperação dessa aluninha.
A mãe dela também já foi professora. Janice abriu um largo sorriso, a mãe de Lara, né? Que bom que está disposta a ajudar novamente. Larinha está aqui. Aqui? Se surpreendeu Sayuri. Ora, minha amiga, nunca somos levados a nenhum local no mundo espiritual por acaso, comentou Janice. Quer dizer, então, que novamente fui trazida até aqui? E como ela está? Quis saber Sayuri. Seu quadro é bastante delicado. Você gostaria de vê-la? Oi, Denise. Boa noite. Bem-vinda. Eu posso? Ela está sob cuidados em uma de nossas enfermarias. Venha, convidou Janice. Em instantes, atravessaram um enorme corredor no interior da Casa Rosa onde ficava o hospital. Era todo enfeitado, nem parecia um hospital. Tudo transmitia saúde, vitalidade e alegria para as crianças em recuperação. A situação que se desenrolava na enfermaria, porém, estabelecia um contraste com tudo isso. Janice e Sayuri puderam observar a cena através de uma parede envidraçada. Deitada em um pequeno leito, inteiramente molhada da cabeça aos pés, uma criança chorava convulsivamente. Mamãe, quero a mamãe, minha mãe, esperneava em desespero com os bracinhos estendidos. Bem-vinda, Camila. Tudo bem, tudo está bem, dizia uma das enfermeiras tentando acalmá-la enquanto outra se encarregava de trocar a roupa molhada. Não quero flor, tira, quero ir com a mamãe, soluçava ela em desespero. Eu não entendo. Que flores são essas a que se refere? Não há nenhuma flor no quarto, observou Sayuri impressionada. E Janice explicou. São as flores do dia do enterro. Ela se sente invadida pelas imagens mentais em que a própria mãe está aprisionada, complementou. E por aqui a gente tem uma noção, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que perdeu um parente próximo, ou alguém por quem tinha bastante carinho, eu tento sempre trazer a reflexão de que ao invés de se lamentar, né, permanecer naquela faixa de sintonia, imaginando as coisas que deixou de viver, a frustração de ter perdido alguém, eu tento conduzir sempre a pessoa a se recordar daquela pessoa bem, a agradecer a Deus pela oportunidade de ter compartilhado aquele período juntos, porque toda vez, e esse relato vem corroborar isso, toda vez que a gente se recorda de um familiar, de alguém que já desencarnou, naquela situação trágica do velório, ou das condições que ela se encontrava no momento do desencarne, ou mandava vibrações de memórias negativas, ruins, a gente transportava essa sensação, essa imagem para aquela entidade, para aquele espírito. E aí, a Larinha, essa criança, ela se via sempre impregnada, sempre sentindo aquele aroma que a mãe fazia questão de, inconscientemente, retornar ela ao dia do seu velório. Aquele choque, todas aquelas energias de tristeza, aquele ambiente. Então, toda vez que a mãe se recordava daquela cena com aquela intensidade de emoções, ela remetia a filha de volta para aquele lugar. A ligação entre elas é muito intensa, observou Sayuri consternada. Não intensifique o elo, ajude com suas vibrações, pediu Janice. Lara, Larinha, olhe para mim. Veja, você não está lá. Você pode sair se quiser, só depende de você. Olhe para mim, pedia a enfermeira, sempre muito carinhosa com a menina. É a mente da mãe fixada nesses instantes e a intensa ligação entre as duas que faz com que Lara se sinta assim, reiterou Janice. A menininha continuava totalmente envolvida pelos pensamentos de Cimeia, a mãe. Sentia que era chamada por ela, acarinhada pelas suas mãos, molhada por suas lágrimas. Era como se a voz lamentosa da mãe ressoasse dentro de Lara. Da mesma forma que muitas vezes a gente não sabe definir quando que um pensamento passa a ser nosso, depois de ter repercutido na nossa mente, vindo de um outro espírito, né, que a gente atraiu por sintonia, eles também muitas vezes não conseguem distinguir que aquelas iniciativas, aqueles pensamentos não são deles, são nossos,
que permanecemos muitas vezes chamando por eles, né? Sem ter condição de compreender que eles não necessariamente estão prontos para nos acudir. Desencarnaram e viraram anjos, viraram seres de luz, desencarnaram e permaneceram como eram aqui na Terra. Não que a registrasse com os ouvidos, parecia brotar em seu coraçãozinho, dilacerando-o com a angústia e a saudade que revelava. E por que está molhada de novo? As enfermeiras acabaram de trocá-la, constatou Sayuri. Está pingando, parece que acabou de sair de uma piscina, explicou Janice. São as lágrimas da mãe. Lalinha se sente o tempo todo impregnada por elas. Olha o quanto isso não ilustra essa situação de aflição, de angústia em que a gente muitas vezes se acorrenta, se compromete em manter sem ter o conhecimento da profundidade do quanto isso pode causar, atrair para alguém que a gente ama, para um ente querido desencarnado. Quero vomitar, disse a menina. O enfermeiro correu e pegou um recipiente para ajudá-la enquanto a outra enfermeira a amparava. Para você ver o que é a força de uma vibração negativa. Ela está completamente intoxicada pelos pensamentos da mãe, comentou Janice. Veja, aquele que acabou de entrar no quarto é o Dr. Nabor, um de nossos pediatras. Ele veio a pedido dos enfermeiros. Que estranho. Não prestei atenção no momento em que o chamaram ou no instante em que entrou. Chegou tão rápido, observou Sayuri. Você esqueceu que aqui nos comunicamos o tempo todo pelos pensamentos, explicou Janice. No plano espiritual, eu sempre trago essa reflexão, né? Essa informação no culto, que a gente se comunica através das vibrações, do nosso padrão vibratório. A gente não precisa dizer, externalizar uma palavra. A gente se conecta pela linha de pensamentos. Médico e enfermeiros em grande atividade tomavam as necessárias providências. Precisamos deixá-la isolada outra vez, disse o médico. E com um simples olhar, escureceu o vidro através do qual Janice e Sayuri observavam a cena. E o que aconteceu com ela? Perguntou Sayuri preocupada enquanto retornavam. A essa altura deve ter adormecido, envolvida pela força mental do Dr. Nabor. É o único meio que temos para mantê-la desconectada do que acontece no plano físico. Sempre que ela começa a melhorar, a mãe na Terra entra em crise e o quadro se repete. Sayuri ouvia atenta a explicação. De repente notou que alguém chamava por ela. Era a voz do marido. Não estava a seu lado, porém era como se estivesse. À medida se concentrava na voz. As imagens ao redor pareciam esmaecer-se, desfazendo no ar. Então ficou tudo escuro e Sayuri se viu no quarto, ao lado do marido, que permanecia chamando por ela. Então, esse relato é de um desdobramento, né? Como a gente já falou outras vezes, quando a gente adormece, o que precisa dormir é o corpo físico. A gente se desdobra para estar na companhia dos nossos amigos espirituais ou daqueles que a gente atraiu por sintonia. E aí, encerrando a reflexão, a Janice esclareceu para Sayuri que, como parte do tratamento de restabelecimento, de cura do espírito da criança, né, da Lara, ela precisava ser neutralizada e adormecida para que ela não continuasse sendo fragilizada por aquela vibração de saudade, aquela vibração adoecida que a mãe seguia mandando para ela. Então, o quanto de responsabilidade a gente não tem também pelo restabelecimento daqueles que se vão, que a gente consiga elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus pela oportunidade de ter tido uma mãe, um pai, uma avó, de ter construído tantas memórias, enquanto tantas pessoas não tiveram a oportunidade de ser atendidos nas suas preces, de ter um irmão, um pai, uma mãe que amasse, que permitisse criar tantas memórias, tantos registros. Então, que a gente consiga sublimar. É claro que dói quando a gente se separa, é difícil retomar a rotina, mas se a gente tentar olhar um pouco mais para esse lado da responsabilidade que a gente tem, buscar exercer o nosso amor, lembrando da fraternidade em enviar para aquela pessoa recursos para que ela possa se restabelecer o quanto antes para também seguir a vida dela.
de outra psicosfera. Então, essas eram as reflexões que eu achei que valia a pena compartilhar aqui. Tem muitas outras páginas que eu dobrei aqui, mas com essa eu começo esse movimento. Eu vou deixar esse conteúdo salvo lá na galeria do YouTube. Então, mais curiosidades como essa você encontra por lá, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever e para poder ter acesso aí às notificações sempre que tiver um conteúdo novo, tá bom? Companheiro, talvez até mais de uma semana. Sempre que eu ler alguma coisa que me chamar a atenção e eu tiver um intervalinho assim, eu vou parar e vir aqui postar, tá bom? Mas vou deixar lá no canal do YouTube. Um beijo grande. Tchau, tchau.